Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao BMC Stock desta terça-feira. Para você que está chegando aqui na nossa programação, seja muito bem-vindo também através do YouTube ou do Profit da Nelogica. Seja muito bem-vindo. Então, só para reforçar, avise também seus amigos que usam Profit dessa novidade, que a partir de agora é possível nos assistir também nessa plataforma. Então, eu e Hanna Beltrão estaremos juntas nas próximas horas com vocês, com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Então, confira os destaques de hoje. Cielo celebra novo contrato de prestação de serviços com a Lelo. A temporada de balanços nos Estados Unidos continua. A farmacêutica americana Pfizer anunciou lucro líquido de 3,39 bilhões de dólares no quarto trimestre, número 4 vezes maior do que há um ano. Sinqia faz investimento de mais de 3 milhões de reais na DataRudder, startup de inteligência artificial para o mercado financeiro. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. Meio-dia 35 e a gente começa o estoque de hoje, então com meu boa tarde para a Hanna Beltrão. Muito boa tarde, Hanna. Oi, Isa, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando de olho no mercado financeiro. E a gente, é claro, vai trazer os principais assuntos que estão movimentando, essa segunda parte da terça-feira. E a gente vai repercutir esses assuntos com o nosso convidado de hoje, o Patrick Canel, sócio da Force Capital. E também teremos os gráficos do dia com ele, Alex André, que sempre traz análises dos principais assuntos que estão também movimentando o mercado no Brasil e no mundo, Isa. Isso mesmo, e a gente começa então com os números do mercado financeiro. Ibovespa, que opera em leve queda de 0,60%, operando a 111.319 pontos. Temos aqui as baixas do dia, com o BR Malls caindo 3,53%, TOTUS com quase 4% aí de queda, Localweb com 3,30% caindo também, Grupo Soma mais um dia em queda com 3,14% de recuo. Aqui entre as maiores altas temos Grupo Drogasil com 3,16%, Banco Pan com 2,48% após os resultados que saíram hoje, Sul-Americana com 2,02% de queda. Porto Seguro também, achei aqui, porém, está subindo em mais de 3% após os resultados da temporada de balanços de hoje. Agora, então, a gente vai conferir os números internacionais com a Hanna, né, Hanna? Vamos sim, vamos trazer atualizações, como é que estão as bolsas, os principais índices pelo mundo. Já começo olhando, então, como é que fecharam as bolsas lá na Ásia. Hang fechou numa queda de 1,2%. Xangai, por sua vez, já fechou numa alta de 0,67% e Nikkei lá no Japão fechou em alta também de 0,13%. Já em relação às bolsas na Europa, a DAX na Alemanha está agora operando em queda de 0,06%, FTSE no Reino Unido sobe 0,03%, CAC na França está ainda no 0 a 0, operando na neutralidade, e o índice Eurostoxx recua 0,16%, portanto a situação é morna ainda em relação às bolsas lá na Europa. Já em relação aos Estados Unidos, apenas Dow Jones sobe, está com alta agora de 0,23%, S&P 500 recua 0,18% e também temos Nasdaq caindo 0,35%. Vamos ver então como é que está o dólar nesse momento. A moeda norte-americana sobe 0,34%, está aí cotada a R$ 5,28. E o barril do petróleo, o petróleo Brent agora recua 2,19%, está aí na casa dos $90 ainda o barril, e o petróleo WTI está aí recuando 2,14%. Está igualzinha a situação desses dois tipos de petróleo. O WTI, então, é comercializado a pouco mais de $89 o barril. E a gente segue, de olho no mercado internacional, já que a gigante de petróleo e gás BP anunciou aí uma alta expressiva no lucro líquido do ano inteiro, o maior em 8 anos, apoiado aí pelos preços crescentes das commodities. E a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Giovanna Lucatelli, tem mais informações sobre como é que foi esse resultado. Boa tarde, Giovanna.
Boa tarde a todos que nos acompanham. A empresa britânica de energia divulgou um lucro de custo de reposição subjacente usado como proxy para lucro líquido de 12,8 bilhões em 2021. Isso em comparação com um prejuízo líquido de 5,7 bilhões no ano anterior. Analistas consultados pela Refinitiv esperavam um lucro líquido anual de 12 bilhões e meio. A BP também divulgou lucro líquido de 4,1 bilhões no quarto trimestre, superando as expectativas dos analistas, que era de 3,9 bilhões. A BP disse que pretende entregar mais de 1,5 bilhão de dólares em recompensas de ações e manteve o seu dividendo em 5,46 por ação. Mais de 40% do capital da BP entraram em transição energética até meados da década, devem entrar, segundo a empresa ainda. As ações da BP subiram 0,8% durante as negociações da manhã em Londres. O preço das ações da empresa subiu aí mais de 23% no ano. O aumento nos mercados globais de gás nos últimos meses de 2021, juntamente com uma alta dos preços do petróleo para as máximas de 7 anos, fez com que os maiores gigantes de combustíveis fósseis no mundo arrecadassem receitas mais abundantes. Meninas. Obrigada, Giovanna Locatelli, direto dos Estados Unidos. Bom, e falando de petróleo, a crise entre Rússia e Ucrânia tem impactado aí, como a gente tem mostrado e visto no noticiário, diretamente no preço da commodity. Qualquer movimento por lá deixa, então, não só os investidores, mas o mundo inteiro em alerta. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse a jornalistas nesta manhã que as conversas com o presidente russo Vladimir Putin ajudaram a alcançar o objetivo de prevenir uma maior deterioração da crise de segurança na Ucrânia. O Macron, ele afirmou que nunca pensou, o Putin afirmou ao Macron que nunca pensou aí por um segundo que Putin tivesse preparado aí para fazer qualquer gesto. Porém, olha só essa história, o Kremlin negou agora há pouco que Vladimir Putin havia prometido ao presidente francês Emmanuel Macron que a Rússia não iria realizar uma manobra perto da Ucrânia por enquanto, derramando então água fria aí em uma tentativa de afirmação francesa de progresso diplomático. Então, tivemos aí as declarações do Macron e agora o Kremlin diz aí que não é bem assim. E a gente vai acompanhando a repercussão dessa crise na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, aí, que também faz parte das causas do impacto do petróleo, dessa commodity tão importante, né, Hanna? Pois é, Isa, e apesar de reduzir, né, a baixa, o petróleo agora tem uma forte queda, como a gente falou também agora há pouco, em meio a conversas com o Irã. Os contratos futuros de petróleo caíram, né, durante a manhã, seguem ainda caindo, até chegaram a amenizar um pouquinho essa baixa, e o cenário é de retomada de conversas do acordo nuclear com o Irã, que pode permitir, né, a volta do país à exportação, um negócio de mais de 1 bilhão de barris por dia de petróleo iraniano, o equivalente a mais de 1% da oferta global. 8 rounds de conversas entre Teherã e Washington desde abril do ano passado não resultaram no acordo, né? E os Estados Unidos, entretanto, miram a queda de preços do petróleo para conter a inflação, que está na maior alta em 40 anos no país. O petróleo é pressionado hoje também pela fala de Emmanuel Macron, né, sobre o alívio na crise da Ucrânia e também em relação aos dados que estão saindo hoje. Analistas esperam uma alta nos estoques de 700 mil barris, né, e a gente vai monitorando essa situação. A gente inclusive falou, né, agora há pouco como é que estava a cotação do petróleo, né, a gente viu então que, né, tanto o petróleo Brent quanto o WTI seguem aí com quedas acima dos 2%, o Brent se mantém ainda na casa dos 90 dólares o barril e o WTI está encostando, está aí nos 89 dólares, está, né, caminhando também para esse mesmo patamar. Inclusive, a gente já até aproveita para olhar o setor do petróleo como um todo, né? A gente até compartilhou aí com você o nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica. Separei aqui o setor do petróleo, a gente vê, né, que está tudo no vermelho, né? Nenhuma empresa nesse momento está aí subindo. Petri 4, por exemplo, agora recua 2,12% e Petri 3, 2,11% também de queda. Na sequência, a gente vê PetroRio com recuo de 1,90%, 3R Petróleo 3,23% de recuo também, Vibra Energia cai 1,8% e Enalta também está aí, né, no bloco das quedas, recuando 0,70%. Isa.
Isso, Rani. E ainda falando das notícias internacionais, a gente fala de um balanço muito importante que saiu hoje também. A Giovana já havia anunciado mais cedo no News com a Paula outras empresas, e a gente dá um destaque aqui para a Pfizer, a farmacêutica americana, que registrou lucro líquido de 3,39 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2021, um valor 4 vezes maior que um ano antes. As receitas entre outubro e dezembro, então, somaram 23,8 bilhões de dólares, uma alta de 105% na comparação com o mesmo período de 2020, impulsionadas então pelas vendas da sua vacina contra a Covid-19. Então aqui a gente encerra as notícias internacionais por enquanto e vamos para o nosso noticiário brasileiro do mercado financeiro. Empresas, a Eneva, prevê um volume inferior de despacho termoelétrico para o primeiro semestre deste ano, após o grande volume das chuvas em reservatórios ter aí aliviado a crise hídrica. Segundo o presidente da companhia, Petro Ziner, a empresa vislumbra hoje um despacho menor do que o previsto anteriormente. Em outubro e novembro do ano passado, a expectativa era de que haveria mais térmicas despachando no primeiro semestre deste ano, e o cenário visto atualmente é bem diferente. Apesar disso, o executivo apontou ainda que o segundo semestre poderá haver mais demanda por térmicas e que outros fatores, além das chuvas, também iriam influenciar aí essa demanda pelas usinas, como o avanço do PIB. Então vamos aproveitar, né, Hanna, e ver como é que está o papel da Eneva e o setor de energia como um todo? Vamos dar uma olhada aqui, sim, Isa. Separei aqui também para a gente dar uma olhada aqui no comecinho. A gente já começa olhando, né, o papel como um todo de Eneva. A gente já vê então que está numa alta de 1,45%, com o papel a R$ 13,26. O papel abriu, né, a R$ 13,07, e a gente vai monitorando aqui. Aí a gente vem aqui dar uma olhada para a gente olhar aqui em relação às empresas do setor elétrico. A gente vê que estão divididas, né? Vou até separar aqui por variação para a gente ver bem bonitinho. Eneva, né, está subindo nesse momento. Na sequência, a gente vê CPFE, né, Copel subindo 0,74%. Taesa sobe também 0,50%. Na verdade, confundi. CPFE é outra empresa. Agora sim, Copel, CPLE, está aí numa alta de 0,69%. CEMIG sobe 0,16%. Light, 1,70% de alta. Neoenergia sobe 0,70%. E Alupar tem aí uma alta de 0,16%. Já em relação às quedas, né, a gente vê então Engie 3 recuando 0,10%, Elet 6 0,39% de queda, e NBR também está aí com uma queda de 0,67%, Engie 11 0,46% de recuo, CESP 0,91% de queda, e a AES Brasil está aqui também figurando nas quedas, recuando 1,33%, Isa. Bom, e a Sinqia comunicou ao mercado a assinatura do contrato para investimento na startup de dados DataRunder. O aporte de 3,1 milhões de reais ocorre por meio do Torque Ventures, o programa de corporação de capital da companhia. Com o investimento, a empresa então ressaltou que pretende explorar sinergias técnicas e comerciais, além de reforçar aí o portfólio de produtos da Sinqia Digital. A DataRunder usará então o montante para desenvolver de novo um produto não detalhado. E aproveitar então que a gente está falando da Sinqia, a gente tem aí o papel para a gente conseguir dar uma olhadinha como é que está operando neste momento, nesta terça-feira, o papel da Sinqia. Vamos olhar sim, Isa. E Sinqia agora a gente vê que está numa alta também de 0,16%, com papel a R$ 18,70. Lembrando que o nosso Ibovespa está recuando agora, 0,45%, está encostando nos 111.500 pontos, Isa. Bom, a Cielo renova o contrato com a Alelo e prevê receita bruta anual de 37 milhões de reais com serviços. Os detalhes você confere agora na reportagem.
Desde 2007, a Companhia de Serviços Financeiros já presta trabalhos de rede e processamento de transações para a empresa de cartões de benefício. No entanto, o processamento dessas transações deixará gradualmente de ser feito pela Cielo, visto que a Alelo está internalizando este procedimento. Dessa forma, a companhia continuará apenas prestando serviços de rede conforme prevê o novo contrato. Em fato relevante, a companhia informou que esse novo contrato reflete a nova configuração da relação entre as partes, disciplina e a prestação dos serviços de rede, para os quais a Cielo estima receitas brutas anuais na ordem de 37 milhões de reais, e o processo de migração tem a previsão de ser finalizado no primeiro trimestre de 2022. O comunicado informou ainda que, a partir do desenvolvimento de sua plataforma própria em 2020, a Cielo tem gradualmente internalizado o processamento de suas transações e, consequentemente, vem reduzindo o uso de serviço que lhe é prestado pela Cielo. À medida que os clientes da Alelo são migrados para a sua plataforma de processamento, os serviços de rede relativos às suas transações continuam a ser prestados pela Cielo no contexto do novo contrato, enquanto são descontinuados os serviços de processamento. O novo contrato entra em vigor imediatamente e seus termos se aplicam às transações originadas de clientes que já tenham migrado para a plataforma de processamento própria da Cielo, inclusive durante a fase de testes da migração. Bom, a gente aproveita então para dar uma olhada no gráfico, na verdade, né? No nosso Profit Pro da Nelogica, a gente olha então o papel da Cielo nesse momento, que está aí recuando 0,85%, está aí com o papel cotado a R$ 2,32. Né, a gente vai monitorando também, né, já que a gente consegue até monitorar aqui que desde a metade do ano passado, Cielo veio registrando uma queda forte, aqui tentou até recuperar no mês de outubro, com o papel aí encostando nos R$ 3, subiu um pouquinho e desde então veio caindo bastante, né, após inclusive a divulgação dessa notícia, veio caindo bastante, né, Isa? Isso mesmo, Rani. E agora a gente fala da empresa São Martinho, que fez modificações no prospecto preliminar da oferta pública de distribuição de 1,2 milhão de debêntures simples no valor de R$1 bilhão. Houve também aí uma modificação do cronograma estimativo de uma oferta e a inclusão das informações financeiras trimestrais da companhia. Com as mudanças, então, vão ser abertos períodos com a possibilidade de desistência da adesão dos investidores. Pelo novo cronograma, então, de 8 a 15 de fevereiro, haverá, então, o primeiro período de desistência e no dia 14 de fevereiro vai ocorrer a divulgação de demonstrações financeiras do período de 9 meses, encerrado aí no dia 31 de dezembro de 2021. Já entre os dias 17 e 24 de fevereiro vai ficar vigente o segundo período de desistência. Agora, no dia 18 de março, vai ser realizado o registro da oferta na CVM. Em 21 de março, será divulgado o início da oferta com a disponibilização do prospecto definitivo e em 22 de março vai ocorrer então a liquidação financeira das debêntures e no dia 21 de setembro vai ser a data máxima então para a divulgação do anúncio de encerramento da oferta. E por último, dia 22 de setembro então marca a data limite para o início das negociações das debêntures na B3, Hanna. A gente tem os papéis aí da São Martinho? Vamos olhar aqui, Isa, separei aqui, né, o papel de São Martinho para a gente dar uma olhada, vou até ampliar. Está também numa queda de 0,98%, com o papel aí na casa dos R$ 36, né? A gente consegue olhar aqui. Aí eu separei então o setor, não sei se vai dar uma atualizada, que a internet está oscilando no momento. Está dando uma atualizada aqui, mas a gente já vê então, né, o setor aqui de atacarejo, a gente já vê então que Açaí está recuando 2,11%, CRFB também cai 0,82% e Gemate está aí, né, a gente vê então que está numa alta de 0,18%, Gemate, que é, portanto, o Grupo Mateus. A gente vai monitorando, Isa. Bom, e uma notícia que saiu agora há pouco sobre a Suzano, que anunciou aumento de $110 por tonelada o preço da celulose Plouf. O preço é válido, então, globalmente para pedidos feitos a partir de 1º de março. O produto, esse tipo de produto, o Plouf que eu falei agora, foi projetado aí para absorventes descartáveis higiênicos e outros itens de higiene pessoal.
Na China, a companhia já fez 3 reajustes consecutivos em um valor total de $100 de tonelada. A companhia, então, quer o preço da commodity da Ásia em torno aí de $550 por tonelada, se aproximando do praticado na Europa e também na América. A gente tem os papéis da Suzano aí para a gente dar uma olhadinha agora, Hanna? Vamos olhar então, Isa, o setor, né, das papeleiras como um todo. A gente viu que já está dando uma atualizada aqui, mas a gente já vê então que Suzano está aí recuando 0,43%. Logo aqui do lado já aparece também Klabin recuando 0,41%. Aqui do outro lado, né, os 2 tickers da Klabin, então, né, Klabin 3 e também Klabin, né, 4 estão aqui caindo, só realmente Irani, Rani 3 está aí subindo agora 2,16%, Isa. Então, só um recadinho aqui para o pessoal que está nos acompanhando tanto no YouTube quanto no Profit. Para você que quer fazer uma pergunta para o nosso convidado, que daqui a pouquinho, ele já tá na linha, a gente já vai chamá-lo. Mas você que está no Profit, a gente ainda vai ter um canal de comunicação para você poder mandar pergunta para a gente também. Por enquanto, você pode mandar a sua dúvida lá no YouTube da BMC News, que a gente vai repassar aqui para o nosso convidado. E para quem está no YouTube, né, diariamente já sabe, pode já fazer a sua pergunta, que vamos começar já a nossa entrevista com o convidado do dia. Só para lembrar também, queria aproveitar para convidar você para se inscrever no nosso canal do Telegram. Você pode ter todas as informações do mercado financeiro bem na palma da sua mão, bem fácil, então se inscreve lá no Telegram. Acesse nosso portal, como sempre, também, e deixe seu like, porque a gente está com um novo link, né? Depois que acabou o News, a gente mudou o link, então você precisa dar o joinha aí para ter um alcance melhor no YouTube, tá bom? E agora sim, vamos chamar então o convidado do dia, o Patrick Canel, que é sócio da Force Capital. Olá, muito boa tarde, Patrick. Obrigada pela participação aqui com a gente no Estoque. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer é nosso. Bom, queria começar falando, né, que uma das principais dificuldades em relação ao ESG é a aplicação de métricas e a mensuração aí e acompanhamento dos resultados das políticas da ESG, né? Você gere um fundo de empresas no mercado de Private Equity, que são empresas não listadas focadas, né, nesse ramo ESG. Como que você escolhe então essas empresas que merecem atenção especial, que vale investimento dentro desse mercado? Vamos lá, eu acho que é necessário a gente entender um pouco o que é o investimento em ESG, tá? E como que a gente faz aqui dentro da Força. Para nós, a gente fala de ESG e impacto, tá? Então, a gente separa isso basicamente em 3 partes, né? Quando a gente olha a parte ESG, a gente está falando tanto investimento responsável quanto investimento sustentável, ou seja, como que eu vou melhorar o uso das características ambientais e sociais e, obviamente, nas melhores práticas de governança, mas também criar um ciclo mais virtuoso na parte sustentável, né? Assim, buscando uma economia mais sustentável. E aí, na parte de impacto, como que a gente vai buscar e criar adicionalidades, tanto no lado do I e do S do ESG, né? Ou seja, na parte ambiental e na parte social. Quando a gente olha, eu acho que tem uma maneira muito, talvez, resumida que a gente pode falar, dentro do nosso universo Private Equity, a gente recebe um deal flow muito grande, né, de oportunidades que a gente começa a analisar e fazer o que a gente chama de screening inicial, né, que tendo em vista o nosso dever fiduciário, o nosso objetivo, que é retorno financeiro em primeiro lugar, né, como que a gente vai criar essas camadas de investimento sustentável e de investimento responsável e de alinhar, trazer mais adicionalidades, né, para essas empresas que a gente tem. Então, eventualmente, podem ter empresas que a gente analise e que não são empresas que se caracterizem como ESG, mas que elas podem se tornar através do uso do nosso capital e da nossa governança junto na companhia, né? Então, ela começa desde lá desse processo de screening, onde a gente vai fazer uma análise inicial, né, buscar verificar se vale a pena, se essa empresa vai crescer e vai ter todas as características ESG, para buscar, de fato, né, no período de diligência, junto com parceiros terceiros, né, que entrem junto na companhia e analisem essa questão da diligência,
quais são os potenciais riscos que a gente não esteja enxergando, tanto do lado ambiental quanto do lado social, e para onde essas empresas estão indo e como que a gente pode criar essas adicionalidades, seja em captura de CO2, seja em melhoria, né, do uso do solo, garantindo mais produtividade, eficiência energética, uso de recursos, claramente isso falando do lado mais ambiental, e do lado social, obviamente, trazendo muito mais questão de igualdade de gênero, raças, uma transparência e canais de comunicação para os empregados da companhia com o seu top management de conselho, mas não só parando aqui, mas como no stakeholder, como todos os stakeholders envolvidos da companhia, ou seja, aonde a companhia vai até a primeira e segunda derivada, né? Ou seja, a sociedade onde ela está incorporada. E, mais uma vez, boa tarde para você. Hoje em dia, toda empresa tem algum discurso ESG pronto, mas como o inventor consegue diferenciar o que é, né, um ESG raiz e daqueles discursos vazios chamados de, né, greenwashing ou social washing? Eu acho que, vamos lá, né, o investimento ESG, e por isso que a gente separa dessa maneira, como que a gente vai mitigar o risco e como que a gente vai criar a adicionalidade, ela está muito lastreada em alguns critérios ou standards, vamos dizer assim, que foram definidos pelo IFC lá em 2007, pelos European DFIs, principalmente em 2011, que elevaram a barra em relação a isso, a International Labour Organization, né, ou seja, aqui a gente está analisando quais são os critérios de exclusão, né, principalmente os leis, regulamentos locais onde as companhias estão, para que a gente possa fazer um investimento, né? Então, quando a gente olha hoje essa hype, vamos dizer assim, ESG, é muito fácil, né, muita gente falar que está fazendo investimentos ESG, mas sem um propósito de fato, sem uma mensuração e um acompanhamento na lupa dessas atividades, né? Quando a gente olha, eu vou obviamente tratar o nosso exemplo aqui de como que a gente faz isso in-house, né, e como que talvez a gente diferencie, né? Dentro do objetivo de private equity, né, para a gente tem um foco, né, que eu diria que está muito lastreado talvez em 3 pilares, né, que é inclusive o nome do nosso fundo, que é o crescimento, né, e isso daqui é como que a gente vai endereçar os problemas para onde o mundo está indo, né, crescimento populacional, demográfico, etc., toda a questão de climate change, toda a questão de eficiência de recursos e energia, né, e com isso a gente acaba tendo 3 objetivos principais, né, do fundo, que são as derivadas desse foco, que é como que a gente vai trazer crescimento sustentável, econômico sustentável, né, como que a gente vai trazer mais diversidade e inclusão, a gente vai melhorar as práticas de governança. E aí, com base nisso, a gente começa a descer vários níveis que a gente acaba monitorando e reportando isso aos nossos acionistas, né, aos nossos cotistas dentro desse fundo, que é a criação de postos de trabalho, como que está a qualidade do trabalho, como que está a igualdade do trabalho, do gênero, como que está esse empoderamento, né, desde a questão de transparência, remuneração, a possibilidade de cargos, né, pessoas ocupando mais cargos em lideranças que venham ou de minorias ou que tenham uma menor participação relativa na questão do gênero. E aí a gente começa a alinhar isso, obviamente, com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, lá, que são os SDGs, né, que a gente fala, que são 17, onde a gente tem alguns que a gente tangencia, desde igualdade de gênero, que a gente já falou, condições decentes de trabalho, boa saúde e bem-estar, cidades mais limpas, energia mais renovável, e assim a gente vai monitorando de fato. Para garantir, aí, indo diretamente no seu ponto, né, para garantir que a gente não caia no discurso de que fazendo somente isso a gente está fazendo investimentos ESG de impacto, né, a gente tem desde o começo até o final, quando a gente vende uma empresa, o acompanhamento de um parceiro externo, né, para garantir que as práticas ESG, na medida que elas evoluem, a gente está sempre, né, fazendo os best practices em relação a isso, mas também garantindo que tem alguém que não é somente a gente,
né, falando, olha, o que eles estão fazendo está, de fato, correto, eles estão fazendo esses investimentos, está trazendo resultado e tem alguns propósitos que estão sendo atingidos. E isso, na prática, ele não é tão simples, porque eu posso ter um cotista do meu fundo que ele tem um foco muito grande em questões ambientais. Eu tenho outro que tem uma questão muito mais social, tenho outro que tem uma questão mais de igualdade de gênero. Então, no final, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma pirâmide onde a gente crie metas, né, a nível de fundo, e aí, na medida que a gente vai investir no nosso portfólio, a gente cria submétricas onde a gente possa mensurar isso no nível mais acima para garantir que o investimento que esse cotista fez no nosso fundo, onde a gente investiu numa determinada empresa, de fato ele foi utilizado, né, ele criou o retorno, ele criou o objetivo ESG desse cotista também, trazendo não só um ciclo positivo financeiro, mas um ciclo virtuoso na questão de sustentabilidade, tanto ambiental quanto social. Bom, Patrick, dá para dizer que a ideia de que o ESG não é rentável, é um mito, né? Como que as empresas focadas em boas práticas ESG conseguem bons retornos aos investidores? Eu acho que, pelo contrário, tá? Quando a gente olha hoje, né, e fica mais evidente isso quando a gente olha o lado de empresas ESG listadas do que não listadas. Tá? Se a gente pegar o índice Bovespa versus o índice ESG das empresas que estão listadas no índice ESG da Bovespa, você vai ver que teve uma diferença de quase 40 pontos percentuais, né, ao longo de 2021. Ou seja, os investimentos em empresas que têm boas práticas, boas políticas ambientais, sociais e de transparência e governança corporativa, elas de fato estão se descolando e tendo um prêmio em relação às demais empresas, né? Então, eu diria que é o contrário. Eu acho que tem vamos dizer assim, um mito por trás de que o investimento ESG, o investimento de impacto, você está muito associado à filantropia ou retornos concessionários, né? E hoje, na prática, a gente vê que não. Tanto empresas privadas no mundo de venture capital, private equity, quanto empresas listadas, elas já estão apresentando prêmios em relação a outras empresas, justamente por trazer o objetivo financeiro, né, e trazer o propósito adicional de melhorar a sociedade onde a gente vive, seja ela pelo lado social, seja ela pelo lado ambiental. Uhum. E quando falamos também em ESG, muitas pautas focam só na parte de meio ambiente, né? Nessa parte aí do tema, falando da redução da emissão de carbono e esquecendo também das boas práticas de governança social e corporativa. Muitas vezes, boas práticas têm tudo a ver com a confiança do investidor naquele ativo e no posicionamento e também na clareza da empresa. Como é que você avalia, então, a importância dessas práticas, assim, em relação à visão do investidor, o investidor enxergando isso na empresa? Vamos lá, acho que é uma excelente pergunta e acho que muito disso é derivado de onde vem o capital, né? E a boa parte do capital, ele não está no Brasil, ele vem do mundo, né? E quando a gente olha como estão os investimentos ESG no hemisfério norte, principalmente, nos países mais desenvolvidos, a gente olha que o lado ambiental é o lado que talvez esteja mais carente em relação ao lado social, né? Você já tem uma questão de infraestrutura bem desenvolvida, acesso, né, à saúde, educação, serviços financeiros muito bem, muito mais avançados do que a gente vê no Brasil. Então, o lado, né, ESG hoje acaba ficando muito mais nessa questão do como reduzir o footprint de carbono do que na questão social e ambiental. Agora, quando a gente vem para o Brasil e a gente olha há 20 anos atrás comparado com hoje, né, veja o nível de acesso que as pessoas estão tendo na questão de acesso financeiro, né, com os bancos digitais. Quando a gente olha na questão de saúde, né, onde só 1/4 da população tem planos de saúde, e desse 1/4 ainda grande parte é corporativo, né, aqui a gente começa a perceber de fato que você tem grandes lacunas, né, que você precisa de fato criar acesso e que tem grandes oportunidades que vão além do CO2, né, que vão além da captura de carbono, mas que estão muito atreladas no lado social, né? E isso não só, né, falando da parte
saúde, etc., mas pensam o investimento ou desenvolvimento do setor de infraestrutura, de saneamento, né, de telecomunicações, o quanto que isso não possibilitou a sociedade, as pessoas, né, estarem mais próximas uma das outras através das telecomunicações, e a diferença que uma boa política, um bom desenvolvimento de saneamento vai fazer, não só na questão de água e esgoto, mas, obviamente, na segunda e terceira derivada, quando a gente fala na questão de saúde, né, e o gasto em relação a isso. E analisando o momento também das iniciativas ESG aqui no Brasil, como é que esses investimentos são aceitos no país e também de que forma a pandemia interferiu no avanço dessas pautas? Perdão, cortou a primeira parte da sua pergunta. Eu vou repetir aqui para você, então. Vou repetir aqui para você, né, em relação a... Eu queria perguntar o seguinte, né... Vou até pular, então, a Isa pode até refazer essa pergunta para você. Estava perguntando sobre a governança dessas práticas, né? Como que a gente fala em ESG, as práticas ficam bem, né, no ambiente, no tema ambiental, né? E em relação aí, analisando o momento das iniciativas das ESGs aqui no Brasil, como que esses investimentos são aceitos no país? De que forma a pandemia interferiu aí no avanço dessas pautas? Perfeito. Eu acho que eles estão ficando cada vez mais aceitos, né? E acho que isso tem um componente principal, e eu já vou entrar na questão da pandemia. Eu acho que quando você olha o pool de investimento, a gente vê que tem uma nova geração entrando e acessando diversos, ocupando cargos mais importantes em instituições, bem como assumindo, né, um capital bastante grande de grandes family offices, né, e famílias. E essa geração que entra, obviamente, ela tem um propósito diferente das gerações anteriores. Então, naturalmente, você tem esse shift natural para um movimento mais de investimento com propósito. E aí, durante a pandemia, né, a gente conseguiu ver isso acelerando muito em alguns setores, principalmente. Então, o setor de saúde, né, naturalmente, a gente viu o quanto isso daí ficou defasado, né? O setor de logística, né, que a gente tinha uma concentração muito grande, né? O quanto que isso daí não ficou muito relevante, criando novos empregos, criando novas metodologias de entrega, de coleta, de retirada, etc., em função disso. Um exemplo que eu posso dar aqui, né, uma empresa que a gente investiu no passado, chamada Tec Verde, que fazia casas modulares em madeira, né, uma metodologia muito utilizada na Europa e nos Estados Unidos. Logo depois que a gente vendeu ela, chegou a pandemia, né, e com a pandemia houve a necessidade muito grande de você criar hospitais de campanhas. E como você conseguia criar hospitais de campanhas num prazo muito curto para atender um monte de pessoas que estavam, né, indo para a UTI e em condições, infelizmente, ruins. E através de uma tecnologia melhor para um mercado de real estate, vamos dizer assim, a gente conseguiu criar vários, né, a empresa conseguiu criar vários hospitais de campanhas que ficaram aí perenes depois. Então, né, você consegue enxergar que esse movimento ESG, ele trouxe benefícios, né, acho que de A a Z na economia, né? A pandemia, no final, ela conseguiu acelerar toda essa questão de você criar ambientes, né, que favoreçam a população de maneira geral, né, e de maneira sustentável, e fazer uma aceleração disso daí, principalmente através do desenvolvimento tecnológico e de boas práticas de governança. Bom, Patrick, existe aí uma demanda, né, do mercado por práticas ESG, né, principalmente nos mercados internacionais, inclusive com o mercado de créditos de carbono. Eu queria que você avaliasse aí as tendências para os próximos anos. Quem não adaptar os negócios e as cadeias de produtivas para seguir essas boas práticas pode então ficar isolado? Eu acredito que acho que quando a gente analisa um investimento, eu acho que isso daí está ficando cada vez mais frequente, né, quando a gente fala com outros investidores, o que a gente enxerga é que os investidores, eles não estão analisando somente a empresa, eles estão analisando toda a cadeia de suprimento, né? Então, obviamente, as empresas que estão aí com uma pegada de carbono muito ruim, né, em algum momento elas vão ser cobradas por isso.
é natural que você tenha esse shift para energias mais renováveis ou para você ter mecanismos de compensação do CO2 que você está fazendo, para você não garantir esse isolamento. Eu acho que nesse papel, né, nesse contexto, na verdade, sobre essa questão do CO2, o Brasil tem um espaço muito grande a ganhar com isso, porque muitas empresas que não vão conseguir criar essa compensação natural e que devem vir ao Brasil buscar isso através de outras soluções, dado o país continental e toda a questão ambiental que a gente tem a fornecer, aí sendo o pulmão do mundo, né, o celeiro do mundo. Uhum. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de um telespectador. O Cerveja pergunta o seguinte: ele, na verdade, gostaria de saber sobre as questões tributárias em relação a empresas ESG. Acho que essa é uma excelente pergunta, tá? Na prática, na ponta, a gente não está vendo grandes mudanças tributárias em relação a isso. O que a gente está vendo é no mercado de capitais. Hoje, se você quer fazer uma emissão de uma dívida e você consegue fazer ela, né, atrelando indicadores sustentáveis, principalmente green bonds, você tem um yield compression, né, em relação ao custo que você teria se esse teu bond, se essa tua dívida fosse emitida de forma não ambiental, vamos dizer assim. Então, o que a gente começa a enxergar nesse momento são benefícios, né, no mercado de capitais e que em algum momento realmente a gente vai enxergar isso na ponta, né? Aí naturalmente você tem alguns setores da economia que você tem pacotes de incentivos fiscais para melhorar a carga tributária. A gente viu isso com questões de renováveis, com painéis solares, onde você teve uma medida provisória, uma lei agora, na verdade, que você começa a diminuir, né, o benefício fiscal que você tinha, que foi criado, obviamente, para você fomentar essa cadeia. Uhum. Patrick, a gente estava falando, né, na questão de sustentabilidade, né, na definição da estratégia de sustentabilidade da empresa, né? O que essas empresas no Brasil precisam avançar ainda mais, na sua opinião? Eu acho que o papel do investidor, né, quando a gente analisa isso, né, para uma empresa ela estar mais pronta nessa questão de sustentabilidade, eu acho que são alguns. Eu acho que é natural, eu já falei um pouco disso antes, é natural que algumas empresas elas não tenham, ou elas nem percebam que elas têm uma capacidade de trazer questões ambientais e sociais, né, que um investidor profissional pode fazer isso junto com eles. E acho que quando a gente olha o Brasil, e isso está diminuindo agora um pouco, que a gente vê uma série de empresas no mercado de venture capital também crescendo de maneira muito acelerada no Brasil, você traz uma profissionalização muito maior para as empresas. Então, ainda, né, o Brasil já avançou muito na questão do G, mas tem que lembrar que o Brasil ainda tem muito menos empresas listadas do que em outros mercados mais desenvolvidos, né? Isso, naturalmente, você tem ainda uma questão de governança que você precisa melhorar bastante, né? Principalmente em empresas mais familiares, né? Nesse tipo de coisa que acaba misturando um pouco o pessoal com a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Agora, quando a gente olha para o mercado endereçável, onde a gente consegue investir, é natural que a gente consiga analisar, né, dado os principais critérios de exclusão, que sim, há de fato, né, um grande volume de impacto e de características de mensuração e mitigação de riscos ESG, que muitas das empresas elas fazem noção do que elas conseguem fazer, do que elas conseguem agregar, né, e isso já está enraizado no seu modelo de negócio, né, mas quando vem um olhar de fora, de fato, isso daí acaba sendo um pouco mais nítido para eles, né, para chegar lá. Então, é natural que essas empresas, no momento que elas vão buscar os seus investidores ou acesso ao mercado de capitais, que elas estejam um pouco mais estruturadas, analisando o que elas, de fato, estão fazendo na ponta na questão ambiental, na questão social e de melhores práticas de governança, né? Com isso, elas vão conseguir, naturalmente, crescer mais, reduzir seu custo de capital e ter mais acesso aí ao público de maneira mais ampla. E já em relação, né, já com as mudanças regulatórias, né, em curso no Brasil e também no mundo, sobretudo em relação às companhias abertas, o que as organizações devem observar com mais atenção? Eu
Eu diria, principalmente, né, estando no Brasil, né, e acho que volta um pouco na pergunta que você fez antes, que está todo mundo muito preocupado com a questão ambiental carbono, né, e acho que você tem muito mais a fazer quando a gente olha para a questão social ou stakeholders onde essa empresa está inserida. Eu acho que tem diversas empresas hoje que elas têm uma característica global, mas ela ainda tem um conceito local. Ela precisa, eventualmente, da água, que é local, ela precisa dos insumos que estão ali muito próximos, porque o custo logístico é muito grande. Então, é natural que eu acho que você precisa criar mais, eu acho que nessa questão social, mais empregos duradouros, mais retenção e atração de talentos, mais igualdade de gênero, principalmente, né? Você criar oportunidades para as pessoas, de fato, né? Acho que com isso o emprego vai ser a principal mudança aí que vai conseguir fazer, de fato, essas empresas crescerem muito mais, né? E qualificar essas pessoas muito mais para ajudar o crescimento delas. Patrick, as empresas no Brasil têm alguma vantagem ou desvantagem também em relação ao ESG, né? O fato de termos uma matriz energética limpa nos favorece ou reduz aí espaço para melhorias, portanto, a gente estaria em desvantagem em relação a isso? Eu diria que depende por onde você olha. Tá? Eu acho que se você é um investidor internacional, acho que a principal desvantagem são talvez as volatilidades, né, que ocorrem pelo lado macro. Mas, pelo outro lado, isso cria um mundo de oportunidades para os investidores, né? Quando a gente olha, né, o tamanho do país, né, o sexto país mais populoso, um dos 10 países com a maior economia, com custos muito altos e com baixo acesso a serviços financeiros, serviços de saúde, educação, saneamento, entre outros, eu diria que é o oposto. Eu diria que existe um mar de oportunidades, um volume muito grande de capital, de recurso que pode ser alocado para isso, que vai criar ciclos virtuosos, né, e que, de fato, vai levar não só o Brasil, o país, a economia, né, como os setores financeiros, mas a sociedade para um outro patamar. Então, analisando todo o potencial do Brasil, eu diria que a gente talvez esteja numa vantagem e não desvantagem. Eu acho que a gente tem que separar nesse aspecto um pouco o macro do micro e como que as oportunidades podem ser trabalhadas. E, Patrick, o que conta mais, né? Nossas credenciais ambientais ou a imagem que é mostrada internacionalmente? Boa pergunta. Eu acho que depende do momento. Tá? Eu acho que, obviamente, o ano de 2022 talvez não seja as nossas credenciais ambientais. Eu acho que tem uma volatilidade natural que é esperada, né? Mas, naturalmente, quando a gente conversa com investidores de fora, né, e quando esses investidores são investidores de longo prazo, né, o que conta mais são as nossas credenciais, né? A vantagem competitiva, o celeiro do mundo na questão agro, é um país com uma enorme matriz energética renovável, né, limpa, é um país com uma população muito grande que está crescendo um pouquinho a sua renda, que tem uma dificuldade de ter mais acesso, ou seja, abre oportunidades em diversos setores da economia, né? Então, diferentemente de alguns países, né, o Brasil ainda ele tem um aspecto muito amplo para os investidores internacionais, seja ele, por um lado, mais infraestrutura, seja voltado exclusivamente para um setor, né, como educação, saúde, seja para um produto um pouco mais blind pool, que você consegue investir em múltiplos setores. Patrick, só para encerrar, eu queria fazer uma pergunta aqui, uma última. O ESG é um critério fundamental, ou seja, pode impedir aí a decisão de um investimento de um fundo? Se o fundo tiver uma política, né, ESG muito forte, sim, né, tem algumas práticas, alguns setores que a gente não investe por default. Então, a gente pode receber a melhor oportunidade do mundo numa indústria extrativista, numa indústria bélica, numa indústria de cassino, né, por mais que seja um retorno de 1000 vezes, né, pela nossa política, né, a gente não fará esse investimento, porque dentro da nossa política, dentro dos padrões globais, né, dos critérios globais de
de exclusão, a gente já tiraria isso na largada. Então, sim, políticas ESG bem feitas, bem monitoradas e bem acompanhadas e evolutivas, que você tem que sempre revisitar esse negócio de tempos em tempos, sim, você pode deixar alguns investimentos que não tenham um fit, vamos dizer assim, com o propósito que você tenha. Maravilha. Então, queria pedir as suas considerações finais aí no que o investidor deve ficar de olho, principalmente em relação a essas práticas. Acho que, em relação a essas práticas, acho que o investidor tem que ficar muito de olho como que esse produto ele vai ser criado, implementado, monitorado, revisitado e reportado, né? Ou seja, você utilizar o seu dinheiro para atingir o retorno financeiro que você quer, atrelado com um propósito que você quer junto com ele, né? O que a gente fala aqui é que o ESG, né, mais do que uma sopa de 3 letrinhas, né, ele é uma característica de gestão, né? Ele ajuda você a ter boa gestão dentro das companhias, ele ajuda você a saber se o teu empregado está crescendo da maneira que você estava planejando, se está sendo bem diversa, se você está conseguindo reter, como que está seu uso de recursos, seja ele energia, água, etc., da maneira mais eficiente, né? E quando a gente olha isso na prática, né, você está criando um ecossistema muito mais virtuoso, também trazendo dinheiro para a mesa, né? Então não é simplesmente eu tenho isso daqui e faço um check the box, mas de fato um mecanismo de gestão, de criação de valor para os investidores. Tá certo, muito obrigada pelas explicações. Eu conversei com Patrick Canel, que é sócio da Force Capital. Muito obrigada pela presença, obrigada aí por todos os esclarecimentos, obrigada pela participação. Uma boa tarde para você, Patrick. Muito obrigado a vocês, igualmente. Tá certo, então agora 13 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília, hora então das análises e dos gráficos do Alex André. Muito boa tarde, Alex, o que temos para hoje? Boa tarde, Isabela, boa tarde, Hanna, todo mundo que nos acompanha aqui no BMC Stock, né? Hoje eu vou trazer alguns gráficos bem interessantes para falar um pouquinho, né, uma visão um pouco macro, né, do que a gente está abordando ao longo da semana. Então vamos colocar aqui na tela cheia para a gente já começar a comentar. O primeiro gráfico aqui eu vou falar um pouquinho, né, em relação às perspectivas, né, principalmente econômicas nos Estados Unidos. Tá? Um ponto bem interessante, foi divulgado um relatório recentemente do Bank of America, né, que ele acredita, né, que deve ter em torno de 7 altas de juros nos Estados Unidos, ou seja, não 4 como o consenso do mercado, e sim 7. Até mesmo a divulgação foi feita, né, pelo CEO do JP Morgan, né, o Jamie Dimon, né, que ele disse também que acredita em 7 altas de juros nos Estados Unidos. Tá? Quando a gente fala de outros bancos, né, Goldman Sachs ele acredita que o PIB também dos Estados Unidos pode ser afetado negativamente com esse aumento de juros, né? Ou seja, a economia desacelerando, de certa forma, né, com esse ambiente de menor estímulo e aumento de juros. Tá? Então a gente consegue observar que o Goldman Sachs, né, ou seja, ele está revisando para baixo, né, as perspectivas de PIB para 2021 e para 2022 nos Estados Unidos. Tá? Ou seja, a gente consegue observar tanto nesse gráfico, né, quando a gente olha aqui em relação às condições financeiras, né, dos Estados Unidos em relação ao gráfico do Goldman Sachs, e também esse gráfico a gente fala aqui de crescimento, né, do GDP, de crescimento do PIB americano, tanto para 2021, né, o quarto tri, fechando agora, e ao longo dos próximos 4 trimestres aqui de 2022. Tá? Ou seja, a gente tem um desafio adicional, tá, olhando para o PIB nos Estados Unidos, né, ou seja, com esse aumento de juros, redução de estímulos por lá. Então, você não tem nenhuma grande novidade, mas o que é interessante a gente passar aqui é que cada vez mais os bancos têm acreditado, né, em mais altas de juros, além de ser 3, 4, agora acreditando em 7 altas de juros, e isso vem impactando sim, né, na parte, no movimento macroeconômico, tá, nos Estados Unidos. Bom, aí um ponto interessante é o seguinte, né, a gente traz aqui o market cap do Facebook, né, nesse gráfico, a gente consegue observar essa grande queda aqui depois da divulgação do resultado, né, ou seja, o Facebook chegou a bater mais de $1 trilhão, né, de market cap, agora está em 612, né, praticamente ali 612 bilhões, né, de dólares, né? Ou seja, já chegou a ultrapassar $1 trilhão, agora 612 bilhões de dólares aproximadamente. Tá? O que eu quero refletir referente a isso? Né? Um ponto interessante que o mercado está enxergando outras plataformas de rede social, não só a própria Meta, mas enfim, outras plataformas, assim como o TikTok, né? Quando a gente fala que essa discrepância, né, de valuation em relação às empresas chinesas e às empresas americanas, o que a gente consegue trazer tanto em relação ao engajamento, né? A própria plataforma TikTok tem ganhado muito share, né, as plataformas do Meta, né, ou seja, como o Instagram e o WhatsApp, enfim, tem tirado uma participação de tempo, né, de usuário
né, por dia em relação às principais plataformas e tem demonstrado até um certo sentido essa alta avaliação por empresas de tecnologia, ou seja, está pagando muito por um crescimento muito forte que não aconteceu, né, de acordo com o último resultado. Ou seja, o resultado pode vir forte, mas mesmo assim o mercado esperava, né, paga um valuation muito maior. Então começa a ter uma certa precificação no portfólio, a gente consegue observar essa grande queda e o mercado ele já começa, né, a tentar entender qual que deve ser, né, a principal perspectiva referente ali, não só a relação de receita, mas a questão do business, né, da própria meta, à medida que alguns analistas colocam um ponto de interrogação nessa nova perspectiva voltada ao metaverso. Então é um ponto interessante para a gente observar. O próximo gráfico eu vou falar sobre o EPS projetado na zona do euro, né, do MSCI, né, ou seja, a gente consegue observar que está em torno de menos 10% do último pico, que foi ali entre 2006 e 2007, tá, ou seja, um crescimento ali de aproximadamente 20%, né, ou seja, nós estamos ali no nível ali de 18%, 17%, tá, de crescimento de EPS na Europa, é um crescimento forte. Observamos aqui que desde a crise do Covid de 2020, nós tivemos uma retomada em V, ainda continuamos em linha reta e podemos ter aí surpresas adicionais, podemos até mesmo zerar em relação à questão do pré-Covid, ou seja, pudemos ali bater o nível de EPS, de lucro na Europa, projetado para 12 meses, próximo de 2007, 2008. Tá? Porque a maior parte em relação à economia ainda está muito defasada, nós não temos uma opinião, né, muito clara do que os economistas colocam na conta referente ao crescimento na Europa comparado aos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos estão uma história totalmente diferente, uma economia muito forte, dados de emprego, enfim, dados de atividades muito fortes. Na Europa não é tão bem assim. Então, caso a Europa comece a melhorar os dados macro, né, a gente consegue observar também, né, lucro projetado para cima e, ao mesmo tempo, a gente consegue ter uma reprecificação na medida que a própria política, né, monetária por lá começa já a discutir aumento de juros. Né. À medida, por hora, a gente tem Christine Lagarde e outras autoridades, né, inclusive o Banco Central da Inglaterra, começa a olhar nesse ponto, mas não tem nada muito claro. Né. Nos Estados Unidos nós já temos, né, um tom bem mais encaminhado, apesar de não termos aí números efetivos, né, em tamanhos, qual deve ser o hike, né, ou seja, um aumento de juros por lá. Tá? Então é um ponto interessante que a gente tem que observar também esse ponto, mas por hora também há empresas de valor, né, ou seja, empresas relacionadas a financials por lá devem ser muito bem recebidas. Né? Bom, e esse gráfico aqui eu falo referente ao caixa das principais empresas. Claro que a gente tem a Apple, né, com mais de 200 bi de caixa, né, a Alphabet com 169, Microsoft, Amazon e Meta, né, o Facebook. Se a gente juntar aqui o caixa das Big Five, ou seja, as 5 maiores, nós temos aqui mais de 600 bilhões de caixa. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma visão muito melhor para observar daqui para frente um crescimento inorgânico, tá? Compra de plataformas, enfim, né, o M&A muito forte, então isso a gente consegue observar também, inclusive algumas empresas, até a própria Alphabet, também vem também trazendo investimentos, né, ou seja, para diversificar seu portfólio, assim como o real estate, tá? Ou seja, muita gente vinha até discutindo sobre essa questão de volta dos escritórios, a própria Alphabet, né, comprou ali um prédio em Londres também, né, por centenas de milhões ali de dólares, né, ou seja, quando a gente olha em relação aos principais tipos de investimento. Então, um ponto bem interessante para a gente lembrar, lembrando que a Apple também tem um caixa muito forte, né, deve divulgar em breve novos produtos, e isso também a gente consegue observar, inclusive vem melhorando cada vez mais essa questão de investimentos na sua cadeia produtiva, que é um desafio também para esse ano de 2022, de acordo com algumas companhias aqui no Brasil que atuam até na parte de hardware, né, na parte de produtos, né, inclusive como, por exemplo, a Positivo, né, aqui no Brasil, que também disse, né, ou seja, que o ambiente de melhora referente à supply chain é melhor em 2022 do que 2021, deve ser melhor em 2022 e 2023 deve alcançar a normalidade. Então isso também deve ser um ponto para a gente endereçar. Tá? E esse gráfico aqui foi comentado no pre-market com o Saravalli, né, o Mark Saravalli, ele comentou um pouco sobre a perspectiva de petróleo. Esse gráfico aqui do Goldman Sachs, né, ele espera que o petróleo deve ir para $105 em 2022. Então a gente está falando aí para o ano que vem, para esse ano. Tá? Então é uma perspectiva de alta, né, para o Brent, ao mesmo tempo a gente tem uma perspectiva do CPI, né, essa expectativa, quando a gente olha aqui o CPI global, né, ou seja, o headline do CPI global, a gente observa tem uma tendência muito forte, apesar de estar mostrando desaceleração no curto prazo, mas o petróleo é um dos principais fatores, né, que demonstra ali um grande peso, né, na inflação ao consumidor, que é referente ali, ele tem uma toxicação de certa parte na parte de produtos, né, ou seja, a gente olha aqui na parte de cíclicos e também na parte de alimentos e transportes, né, ou seja, muito afetado, que são os maiores pesos aqui, né, quando a gente olha a questão da inflação. Até o nosso IPCA também, tá? Ou seja, a gente consegue observar esse ponto. Então, Brent, a gente tem duas visões aqui. Primeiro, na visão de inflação, ou seja, uma visão negativa para a inflação, né? Ou seja, uma visão um pouco ruim nesse sentido. Mas, por outro lado, para quem investe em empresas, né, relacionadas aqui a commodity, é uma visão muito positiva. Então, a gente vem reiterando Brent aqui falando há muito tempo, né?
E nós vamos aqui em avaliações das companhias, né? Inclusive a gente já trouxe alguns gráficos ao longo dessa semana e esse gráfico de hoje a gente vai falar do Alibaba, né? Ou seja, nesse gráfico muito famoso, né? Muito conhecido, né? Ou seja, esse múltiplo preço-lucro, né? O famoso PI. Nós estamos registrando aqui o Alibaba no menor PI, tá, da história, tá? Ou seja, desde ali 2015, né? De acordo com esse gráfico da Bloomberg, está falando de um PI de 12,8 vezes, tá? Ou seja, lembrando, né, que ele está girando numa média de 25 vezes, tá? Ou seja, a média de preço sobre lucro, tá? Ou seja, praticamente ali a gente tem um desconto muito, muito forte, né? Ou seja, claro que tem uma explicação muito grande, né? Ou seja, em relação à própria atitude do governo chinês, mas ao mesmo tempo também as techs, né, por um todo, né, indo para uma visão de aumento de juros global, tira um pouco da atratividade, né, empresas de tecnologia, aliado também a empresas chinesas, né, empresas que estão na Ásia, né. E esse gráfico aqui, acho que não dá para observar muito bem, mas esse gráfico a gente vê aqui um outro múltiplo, né, que é o múltiplo EV/EBITDA, tá, do Facebook. A gente estava comentando também ao longo da semana. E a gente consegue observar também, na média, né, está tradando em torno de 14 vezes. Agora estamos ali em torno de 10 vezes, 9 vezes, né, EV/EBITDA que a companhia está tradando. Ou seja, a gente consegue observar que o quarto trimestre acelerou esse tipo de movimento, mas não é de hoje, né? Ou seja, a gente consegue observar também uma queda muito grande, tá? Ou seja, a gente consegue observar também que esse desconto, né, de EV/EBITDA, ele gira muito em torno também que é a perspectiva da companhia em relação aos próprios analistas quando eles comparam principalmente a Alphabet, né, que é a própria dona do Google. Isso a gente consegue também trazer em relação a certo prêmio comparado aqui com o Facebook. Inclusive até o resultado também da Alphabet também foi muito bem recebido pelo mercado, né, ao contrário aqui de Facebook, né, como a gente comentou aqui do próprio Meta. Bom, esse gráfico aqui a gente traz um pouco numa visão, né, de uma retirada de estímulos na Europa, né, então a gente consegue observar essa retirada, né, do quantitative easing, né, ou seja, uma opinião, né, que inclusive o Goldman Sachs espera que junho, né, junho desse ano, né, deve ser aí retirada de estímulos, deve começar aí a retirada de estímulos na Europa. É uma discussão que ainda não está sendo discutida por lá, mas a própria inflação, né, ou seja, mais forte dos últimos 40 anos, traz uma preocupação muito, muito forte, sim, não só nos Estados Unidos, na própria Europa também. Então, a retirada de estímulos é vital, até mesmo para equalizar, né, esse sentido. Então, inclusive, o Goldman Sachs vem colocando perspectivas em referente a esse assunto, tá? Ou seja, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre retirada de estímulos e aumento de juros na Europa. A gente fala muito dos Estados Unidos, né? Estados Unidos praticamente todos os dias aqui, mas a Europa deve virar um tema mais recorrente à medida que o tempo vai passando, né? Ou seja, a política monetária por lá vem trazendo esses comentários, tá? Bom, e aqui a gente vai falando dos Estados Unidos, né? Então, nós temos aqui, de acordo com o modelo da Bloomberg, né? Ou seja, uma precificação, né, que de acordo, né, em março, né, que março é o principal mês ali que todo mundo espera, né, ou seja, a total retirada de estímulos do tapering e já aumento de juros, né, ou seja, terminando o tapering, subindo os juros dos Estados Unidos, né. Qual que é a perspectiva, a probabilidade, né, 50% praticamente de aumento de 50 basis points e 25 basis points também 50% de probabilidade, ou seja, praticamente o mercado está no meio a meio, né, referente ali qual que deve ser o tamanho do aperto monetário nos Estados Unidos, tá, ou seja, a maior parte do mercado estava acreditando antes, né, em 25%, 0,25%, 25 basis points, e agora o mercado olhando cada vez mais para essa possibilidade de um maior aperto monetário à medida que a inflação está preocupando muito além do que estava sendo previsto, né? E esse gráfico aqui, nosso último gráfico, né, nós temos aqui os principais países, né, referente aqui à mudança, né, em referente aqui a basis points, né, ou seja, comparado aqui, né, ao principal título de rendimento de 10 anos dos principais países, né, assim como Estados Unidos, né, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha e Itália. Nós temos aqui uma visão, né, até mesmo uma opinião dos principais analistas colocando essa própria elevação, né, do rendimento do Tesouro de 10 anos dos principais países em decorrência dessa preocupação de inflação que isso reflete na curva, né? Ou seja, aqui a gente consegue colocar aqui, né, que a maior parte, né, ou seja, todos os principais títulos, né, ou seja, de 10 anos dos principais países tem mostrado aí uma elevação na última semana e isso mostra também uma maior aversão a risco, né, na medida que a economia precisa sim ter um aperto monetário maior. Inclusive aqui no Brasil a gente está discutindo ao contrário, né, ou seja, a medida até mesmo com essa divulgação da própria ata do Copom. Tá bom? Então é isso, qualquer dúvida a gente está sempre por aqui também respondendo, está sempre aqui olhando também o chat e também sempre trazendo os principais gráficos de hoje. Hanna e Isabela. Junto da tela do Alex. Então, o Alex vai ficar aí até 2030. Olha só. Então Voltei. Tá bom, Alex. Obrigada, né, pela sua participação hoje. Amanhã a gente volta, então, com mais gráficos por aqui. Obrigada. Obrigado, Hanna. Obrigado, Isabela. Até mais. Tchau, tchau.
Bom, e por aqui no Estoque a gente segue trazendo notícias, falando agora sobre a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que informou que vai rever a aprovação da venda da rede de telefonia móvel da Oi para as operadoras Claro, TIM e Vivo. A avaliação é de que a decisão no último dia, 1º de fevereiro, possa não ter validade legal. A gente confere então os detalhes na reportagem. Não há uma data ainda para que o Conselho Diretor do órgão regulador se reúna para decidir o futuro da venda da Oi Móvel. Uma decisão oficial ainda deve levar tempo, mas já é certo que o processo tende a atrasar e ficar para depois do 1º trimestre deste ano, fora do prazo original estipulado pela Justiça do Rio para encerrar o processo de recuperação judicial da Tele Carioca. Em paralelo, o CAD, que regula a concorrência no país, também analisa o processo. Na semana passada, as teles enviaram nova proposta ao órgão que regula a concorrência para evitar que o problema seja rejeitado. O problema começou na semana passada, quando a Copel enviou à Anatel uma petição pedindo que a anuência prévia dada ao negócio seja anulada. Segundo o documento, a Copel argumenta que as reuniões são ilegais. O regimento interno da Anatel exige que seja aberto um novo processo administrativo, com elaboração de relatório pela área técnica, submissão do conteúdo à manifestação das partes num prazo de 10 a 15 dias. A conclusão da venda também vem sendo negociada pelo CAD, que deve analisar o caso. Bom, e mais um desdobramento aí desse capítulo, o Conselho Diretor da Anatel publicou no Diário Oficial da União ato, então, que transfere o uso de radiofrequências da Oi para TIM, Claro e Vivo em caráter primário. Isso significa que a decisão vale por 180 dias, prorrogáveis por igual período, uma única vez, se forem, então, mantidas as mesmas condições de aprovação. As três teles acertaram a compra da Oi Móvel por 16,5 bilhões de reais no final de 2020 e na semana passada a Anatel concedeu então a anuência prévia à operação, mas a agência admitiu ontem então que terá de rever então o aval. O Ministério Público também pediu a nulidade da transação ao CAD. Então vamos dar uma olhadinha para ver como estão os papéis do setor de telefonia, Hanna? Vamos dar uma olhada aqui sim, Isa. Eu separei primeiro, né, o papel da Oi, para a gente ver aqui rapidinho como está. Oi BR3, na verdade. Peraí, vamos olhar então o setor, né, como um todo. Já separo aqui para a gente ver bem bonitinho. Vou lá, que está na última aqui. E aí a gente vê então o setor de telefonia agora, né? Oi BR3 agora tem uma alta de 3,16%, só ajustar aqui para a gente ver mais bonitinho. Tem uma alta de 3,16%, então, após esse novo desdobramento, com papel encostando aí em R$1, está agora cotado a 98 centavos o ativo Oi BR3. Oi BR4 também sobe mais 0,59% de alta, com um ativo a R$1,71. TIM também está figurando entre as altas nesse momento, subindo 0,38%, com papel a R$13,22. Já em relação à Telefônica, tem também, né, na verdade está caindo 0,22%, né, fechando esse bloco aí do setor de telefonia, né, o papel que está então sendo comercializado a quase R$49, Isa. Bom, e o Banco Pan divulgou resultados hoje e encerrou o quarto trimestre com um lucro líquido de 190 milhões de reais, valor aí 11% acima do mesmo período de 2020 e 0,5% aí abaixo do verificado no trimestre anterior. No acumulado do ano passado, o lucro líquido da instituição financeira então somou 775 milhões de reais, com aumento de 18% ante o resultado de 2020. A carteira de crédito expandida acumulou o saldo de 2021 de 34 bilhões de reais, um crescimento de 5%. Já a despesa líquida de provisão de créditos totalizou 408 milhões frente aí aos 378 milhões do terceiro TRI e aos 247 milhões do intervalo entre outubro e dezembro de 2020. E mais cedo aí, depois desses resultados divulgados, o Banco Pan estava aí com uma valorização bem significativa das ações.
E a Hanna, então, vai mostrar como é que operam os papéis do Banco Pan neste momento, né, Hanna? Vamos lá, Isa. Vamos olhar primeiro aqui, então, os papéis do Banco Digital. Está em alta, hein? Subindo 3,67%. Está aí sendo comercializado a R$ 9,63. Já em relação aqui, se você parar os bancos digitais aqui para a gente dar uma olhada, tá? Vai dando uma atualizada aqui, a gente vai mostrando como é que está a situação, né? A gente já viu então que o Banco Pan está nessa alta expressiva, aí encostando nos 4%. Já o Banco Inter, com ticker BID11, está aí subindo 8,86%, 1,86%, perdão. E também tem BID4 subindo 1,53%, o BID3 está aí com uma alta de 2,57%. A gente aproveita então para olhar os bancões também, para a gente ver como é que eles estão nesse momento. Apenas Banco do Brasil está figurando entre as altas, né, do dia, subindo 0,47%. E no mais a gente vê tudo no vermelho por aqui. Banco Bradesco está agora com uma queda de 1,53%. O BBDC4, esse ticker, está aí com essa queda. E TUB4 está, por sua vez, né, o ticker do Itaú também recuando 0,75%. BBDC3, né, o outro ticker aí do Banco do Brasil, está recuando 1,28%. Itaúsa está aí caindo 0,59%. Santander, né, tanto o ticker SAMB11, SAMB3, SAMB4 estão aqui no vermelho. E a gente vê também ITUB3, né, o outro ticker aí do Itaú, recuando agora 1,35%. Na verdade, essa é a situação, então, dos bancos digitais, do Banco Pan, que a gente falou agora há pouco, e também dos bancões, Isa. Bom, Hanna, vamos falar então dos seguros, né? Porque tem mais um resultado que foi divulgado nessa manhã da Porto Seguro. O quarto trimestre de 2021, a Porto teve lucro líquido, então, de 532,8 milhões de reais, com crescimento de 30,8% em relação aos 407 milhões do mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a seguradora atingiu 1,5 bilhão de lucro, uma queda aí de 8,5% no comparativo anual. A receita total da companhia do trimestre cresceu de 13,6% em relação a um ano antes, a 6 bilhões de reais. Na vertical de seguros, a companhia registrou pouco mais de 4 bilhões em prêmios emitidos no período, com expansão de 9,3% ao ano. O desempenho, então, na linha foi impulsionado pela fidelização e expansão na base de clientes. Já no seguro auto, a Porto Seguro registrou uma adição de 311 mil veículos em 2021, encerrando, então, o ano com 5,8 milhões de veículos segurados. Em seguros de vida, a companhia terminou com 4,2 milhões de pessoas cobertas. Vamos então aproveitar para dar uma olhadinha também nas ações da Porto Seguro e no setor como um todo aí de seguros, né, Hanna? Vamos dar uma olhada aqui, sim, Isa. Estava separando aqui, acabei fechando e a gente olha agora, né? A gente vê então que as ações estão subindo aí da companhia de seguros, uma alta de 3,53%, né? Que a gente consegue dar uma olhada com papel a pouco mais de R$20. E aí a gente separa, então, aqui o setor, né, de seguros aí como um todo. A gente já consegue, então, dar uma olhada aqui, né, porque a gente vê também a Vida caindo 2,36%. A gente está dando uma olhada aqui também. E também a gente vê o Grupo Fleury caindo 0,10%. Oncoclínicas recua também 0,64%. Qualicorp, por sua vez, está subindo 0,59%. Mater Dei está também na alta, aí, subindo 2,7%. E no mais é isso, né? A gente vê então que o setor está dividido nesse momento, mas está pendendo mais para queda, né? Nesse pregão desta terça-feira, que tá tímido ainda também, Isa. Isso, então vamos falar agora de um relatório do Bradesco BBI, né, que mostrou que a Hapvida, Notre Dame e Sul América foram as operadoras de saúde que mais tiveram adições líquidas de beneficiários no quarto trimestre. A Hapvida, então, conquistou 93 mil vidas, Notre Dame 76 mil vidas e Sul América adicionou 39 mil novos clientes, enquanto a Unimed somou 33 mil vidas e a Amil perdeu 12 mil.
As adições líquidas dos planos de saúde no período totalizaram 481 mil beneficiários, o que representa uma alta anual de 3,2% para 49 milhões de vidas em 2021, segundo os dados da ANS. Pois é, a gente até estava dando uma olhada aqui já no setor de saúde, Isa. Vamos só atualizar então, né, já que a gente estava falando de Hapvida, está aí numa queda de 2,19%. Né, GNDI3 está também, né, com uma queda de 2,87%. E a gente vê então que tá, né, a gente já viu esse setor agora há pouco, está na maior queda do dia, né, e apenas alguns estão subindo, como o Qualicorp, DASA, né, e Mater Dei, como a gente já estava falando também. Agora há pouco a gente vai monitorando, né, vendo como é que vai ficar o setor, né, Isa? Isso mesmo, agora a gente muda um pouquinho do setor aí, setor de saúde, seguros, a gente vai para o setor imobiliário, setor de construção, né? Porque a Cima, a empresa de desenvolvimento imobiliário, da qual a Cyrela, né, que a construtora tem 75% de participação, comprou uma fatia da startup E-Imóvel. O valor da compra foi de 15 milhões de reais. A startup, que já prestava serviços para a Cima, tem foco em cruzamento e análise de dados e inteligência imobiliária e começa a ter presença também no fornecimento de informações para o agronegócio. Uma das frentes de atuação da E-Imóvel é a precificação de imóveis à distância para que sejam então utilizados como garantia em home e quiet. Com o negócio fechado, a Cima vai então ampliar sua abrangência geográfica e vai entrar também em novos segmentos. A Cima pretende ainda começar a atuar, por exemplo, na gestão de capital para imóveis do varejo. A atuação do setor de agronegócio começa pelos 12 estados que mais se destacam no setor. Segundo o CEO da companhia, da startup, a expectativa, então, é dobrar o faturamento em um ano. Vamos aproveitar, então, dar uma olhada como é que estão os papéis da Cyrela, né, que é a beneficiada, que é a empresa que comprou uma fatia da Cima, dessa startup, né, Hanna? Vamos olhar, Isa, já até separei o setor, né, a gente começa vendo o papel da Cyrela, mas a gente já vê o setor como um todo, né, para a gente já ter um panorama de como é que ele está se comportando, né, nessa terça-feira. Cyrela agora tem uma alta de 1,13%, já MRV sobe 0,32%, Gafisa 4,88%, uma alta um pouquinho mais expressiva também, né? E a gente vem então Tenda subindo 0,7%, Iven 0,14% de alta, JHSF, que também se enquadra aí em relação às empresas de construção civil, está aí numa alta de 0,68%. Trisul sobe 2,21% agora, Elbor 2,44% de ganhos e também a gente vê Mitre 1,82% de alta também e Cury também aparece por aqui subindo 0,52%. Já em relação às quedas, Exetec está aqui recuando 0,78%, Direcional está aí também caindo 0,75% e Lavi também aparece nas quedas do dia recuando 0,36%, Isa. Bom, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, faz algumas exigências para concluir a fusão entre Localiza e Unidas. O CAD exige, então, um pacote que inclui a venda de cerca de 45,8 mil carros, aumento aí da idade média da frota e saída também de 145 lojas. O período de recebimento das propostas se encerra, então, no final deste mês, mas há pelo menos 4 interessados. Para aprovar, então, a fusão em dezembro do ano passado, o CAD exigiu aí um desinvestimento pelas companhias que vai viabilizar a criação de um competidor para rivalizar com a nova empresa em um prazo de 6 meses. A operação caminhava aí para a reprovação do CAD quando, na véspera do julgamento, as empresas propuseram, então, um novo acordo que se baseava nos números apenas da frota operacional do terceiro trimestre do ano de 2021. O pacote de venda, então, atraiu as empresas como Volkswagen, Ouro Verde e Cosan. O cálculo é que os lances podem chegar aí em torno de 4 bilhões de reais. A gente tem já Localiza aí, Hanna? Vamos dar uma olhada então, Isa, no setor, né? Vamos fazer um pente fino aqui no nosso mapa de calor. Vamos olhar então como é que está o nosso Ibovespa nesse momento. Eu vou até mudar aqui para a gente ver de uma forma, né? De uma maneira
geral, né? Separei aqui bem bonitinho para a gente ver, né? Vou até mudar, estava em volume, vamos ver a variação diária. Coloquei então aqui para a gente ver Ibovespa, que agora recua 0,29%, está aí na casa dos 111.671 pontos. Abriu o pregão hoje encostando nos 112 mil pontos, 111.995 pontos. Chegou numa máxima, né? Pouquinho mais aí, encostou, faltando pouquíssimos pontos para chegar nesses 112 mil pontos que está trabalhando para chegar nessa terça-feira. E também chegou, mas chegou a bater uma mínima, inclusive, perdeu esses 111 mil pontos que está agora, ficou em 110.943 pontos. A gente vai monitorando, olhando o mercado como um todo. E aí a gente já vem então aqui para o nosso mapa do calor, né? Nosso Profit Pro da Nelogic, a gente vê que está bem dividida a situação, né? Nesse comecinho aí da segunda parte do pregão, né? A gente já consegue então olhar que tem BRF agora, né? BRF agora que sobe pouco mais de 0,05%, tá no 0 a 0 agora, tá para virar, né? Na verdade para o outro lado. Pronto, agora sim. Agora eu agrupei aqui por variação para a gente ver melhor, né? A gente vê então Taesa, que está aí numa alta de 0,19%. A Mer3, vamos falar aqui então em relação ao setor de varejo. A Mer3 agora sobe 1,65%. Magazine Luiza tem uma alta de 2,69%, né? E a gente consegue monitorar então aqui o setor do varejo que está figurando entre as maiores altas do dia. Já na sequência, aparece CCR subindo 0,54%, CEMIG 0,48% de ganhos também, Sabesp sobe 1,43%, né? Depois aparece Klabin, a papeleira, aí, setor de papel e celulose, sobe 1,12%. CPFE 1,02% de ganhos, depois positivo, está aí com uma alta de 1%. Via também do mesmo setor aí de varejo, tanto de Mer3 quanto Magazine Luiza, Via também sobe 1,23%. Ana, a Petro está aparecendo por aí, porque a gente também tem uma notícia aqui da Petrobras, né, que assinou contratos com duas empresas para afretamento e prestação de serviços, do FPSO, né, a Maria Quitéria, que a unidade faz parte do projeto integrado Parque das Baleias, a ser instalado no campo de Jubarte, localizado então no norte da Bacia de Campos. Os contratos seguem os mesmos parâmetros das cartas de intenção assinadas em novembro de 2021. A previsão, então, é que a unidade inicie a produção no quarto trimestre de 2024. Os contratos de afretamento e de serviços vão ter duração de 22 anos e 6 meses, contados aí a partir da aceitação final da unidade. O projeto, então, prevê a interligação de 17 postos ao FPSO, sendo, então, 9 produtores de óleo e 8 injetores de água. O primeiro campo de Jubarte foi descoberto em 2001. Os FPSOs, então, são navios com capacidade para processar e armazenar o petróleo e prover também a transferência do petróleo ou do gás natural. O gás comprimido é enviado para a terra por meio de gasodutos ou reinjetado no reservatório. Então, aproveitando, não sei se você já falou, Petro está aí já na tela, né? Vamos mostrar como são os papéis vamos olhar Petro, já aqui, que a gente então acabou de falar. Pois é, vamos olhar aqui então o setor de petróleo, a gente vê que está tudo no vermelho, né? Até esse momento, agora a gente está encostando, chegando aí nas 2 da tarde. A gente vê então que 3R Petróleo está recuando 2,95%, Petri 4, 2,30% de queda, assim como o Petri 3 também, que está acompanhando o bloco, caindo 2,28%. PetroRio tem um recuo aí de 1,53%, Enalta 0,70% de queda, Vibra Energia também tem uma queda de 0,09%, Isa. E a EDP Brasil confirmou a aquisição da CELG para a transmissão pelo valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Com a aquisição, então, o contrato vai contemplar 756 quilômetros de redes de transmissão e 14 subestações que percorrem o estado de Goiás. O prazo, então, de concessão para a operação na região é até o período entre 2043 e 2046. De acordo com a EDP Brasil, a aquisição reforça o ciclo de crescimento da companhia, com ênfase no segmento de redes.
A EDP Brasil acabou adquirindo então a empresa em um leilão realizado em outubro do ano passado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A CELG-T é resultado então da cisão de ativos da CELG Geração e Transmissão. Vamos dar uma olhada então, Isa, no setor aqui das elétricas, né, para a gente ver então como é que elas estão nesse momento. A gente vê então, né, que Light está subindo 2,64%, Eneva 1,45% de ganhos também, CPFE sobe 1,06%, CEMIG, Neoenergia também aparecem aqui nas altas, CEMIG sobe 0,48%, Neoenergia 0,38%. Já em relação à Copel, tem uma alta de 0,14%, Taesa 0,24% de ganhos nesse momento. Elet6 só tem uma queda agora de 1,25% e a NBR tem um recuo também de 0,82%. A ES Brasil cai 0,80% também, Engie 11 recua 0,61%, CESP6 0,44% de queda, Engie 3 0,30% de recuo e a Alupar aqui no cantinho também está aí recuando 0,04%, Isa. Então, para complementar aqui nosso giro de notícias, a ata do Copom diz que não gostaria de dar uma projeção da próxima Selic, porém JP Morgan acabou de dizer aqui que eleva a projeção da taxa Selic para 2,25% ao ano em 2022. Então, o JP Morgan eleva nesta terça-feira a projeção da taxa básica de juros brasileira de 11,75% para 12,25% ao ano. A alteração, então, foi baseada nessa ata aí divulgada hoje. Segundo a instituição financeira, as preocupações com a inflação devem apertar ainda mais a política monetária. E para encerrar, vamos dar uma olhadinha para ver como estão as bolsas internacionais, Hanna? Vamos olhar, Isa, dei uma atualizada aqui para a gente ver como é que estão as bolsas por lá. Pronto, dei uma atualizada aqui, né, que a gente vê então que as bolsas lá na Europa já fecharam. DAX na Alemanha fechou numa alta de 0,26%. FTSE no Reino Unido, 0,11% de queda. CAC na França fechou em alta de 0,27% e o índice Eurostoxx também subiu, né? Fechou numa alta de 0,23%. Já em relação às bolsas lá nos Estados Unidos, Dow Jones agora tem uma alta de 0,88%. Dow Jones que começou, né, o pregão hoje, né, a única bolsa, né, por lá no vermelho, agora virou, está subindo agora. S&P 500 sobe 0,66% e Nasdaq está também subindo 0,89%. Vamos atualizar rapidinho o dólar. O dólar nesse momento sobe 0,11%. Está aí cotado a R$ 5,26 e o barril do petróleo segue caindo. O Brent agora cai 2,52%, ainda está na casa dos $90 o barril e o WTI, né, cai um pouco mais, 2,63% e é comercializado a $88 o barril, Isa. Bom, e a gente já vai chegando ao final aqui do BMC Stock, eu queria lembrar vocês que nós estamos também no canal no Telegram. Você pode se inscrever para se atualizar das principais notícias do cenário econômico, né, do mercado financeiro. Então, é só se inscrever no nosso Telegram, no nosso canal de notícias, se inscreva também no nosso Facebook, no YouTube, dê o seu like, né, participe aqui deixando sua pergunta, sua questão para os convidados que a gente recebe diariamente. E também nós estamos no Profit, então bem-vindo para você que acaba de chegar na nossa programação, seja muito bem-vindo. Se você quiser fazer pergunta, também pode ir lá no nosso canal do YouTube e fazer sua pergunta. Por enquanto, a gente ainda não tem um canal de comunicação de chat, né? Como a gente fala no Profit, porém você pode fazer a sua pergunta lá no YouTube para você que está acompanhando através do Profit. E então a gente encerra o BMC Stock de hoje. Obrigada pela sua companhia, tanto nosso internauta do YouTube quanto internauta do Profit. A gente se vê amanhã no BMC Stock. E hoje não tem business, né, Hanna? Hoje não tem, amanhã a gente volta, amanhã a gente tem empresa, assim, chegando por aqui. Então, até amanhã, né, Isa? Mais um BMC Stock. E aí, amanhã a gente chega na metade da semana e a gente vem com mais notícias do mercado também. Isso aí, obrigada, Hanna. Até amanhã.